O Paraná vai fazer o fechamento sanitário de divisas territoriais, principalmente com o Mato Grosso do Sul, porque ele quer se tornar, em 2021, área livre de febre aftosa sem vacinação. E essa ideia ela já foi incorporada pelo governo do estado, que deseja encerrar a imunização obrigatória de bovinos agora no primeiro semestre de 2019. O Paraná recebe muitos bois do Mato Grosso do Sul para engorda antes do abate. Então, a criação das barreiras para impedir esse trânsito e depois de deixar de vacinar, os paranaenses terão de buscar o reconhecimento do novo status sanitário pelo Ministério da Agricultura e, em seguida, pela Organização Internacional de Saúde Animal. E agora eu vou conversar com a doutora Adriana Ferreira, doutoranda em Governança e Sucessão no Agronegócio, mestre em Desenvolvimento de Líderes, especialista em Consultoria e Coordenação de Grupos e também especialista em coaching. E nós vamos falar sobre um tema muito interessante. É claro que é voltado às empresas e a sua propriedade rural, o seu sítio, a sua chácara é uma empresa. E nós vamos falar sobre pensamento sistêmico. Doutora Adriana, bom dia. Bom dia, Antônio. Tá tudo bem com a senhora? Tá tudo ótimo, então, né? Tá excelente. Bom. Chuvinha, mansa. Mansa, tá bom, tá bom. Escuta, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente fala em pensamento sistêmico, eu vou fazer um paralelo para ver se é a mesma coisa. Quando nós falamos assim, esse produto que você vai aplicar na soja, no milho, seja lá onde for, ele é sistêmico. O que ele faz? Ele começa a pegar desde lá de cima da primeira folhinha da planta e desce até lá na pontinha da raiz. Ou seja, esse produto sistêmico, ele abarca, ele pega toda a planta. Pensamento sistêmico numa empresa é a mesma coisa? É uma boa analogia, Antônio, porque é a mesma coisa. Né? O pensamento sistêmico, hoje, a gente acredita que, para as empresas, ele é a solução para diversos problemas, inclusive na gestão. Primeiro que, para construir um pensamento sistêmico, você tem que olhar para a empresa como um todo. E é isso que você falou, da folhinha à raiz. Não basta você, por exemplo, dizer, não, vou desenvolver TI na empresa, tecnologia, e eu não desenvolvo as pessoas, você não resolve nada. Vou desenvolver o marketing, mas não desenvolvo, não faço mapeamento de processo, não trabalho minha missão, visão, valores, o propósito da empresa, também não vai resolver. No primeiro momento, as pessoas até veem um progresso, mas depois esse progresso fica estagnado. Não existe mais, as pessoas não conseguem desenvolver além daquilo que foi proposto. Por quê? Porque não foi uma visão geral. Quer dizer, não consegue acompanhar tudo aquilo que foi desenvolvido. É a mesma coisa numa propriedade rural, você conversa com o seu gerente, mas não passa a ideia para os outros colaboradores. Porque se os outros não entenderem, não adianta nada. Exato. Quer dizer, o cara tem que saber o que vai ser feito para poder continuar ou começar a fazer, né? E pegando outro exemplo macro, você foi naquela feira em São Paulo sobre pecuária. Intercorte. Na Intercorte. Foram vários pontos que você trouxe, novos, né, a respeito da pecuária. O que acontece? Quando o pecuarista hoje começar a olhar para essas tendências inovadoras e ele quiser implantar, ele vai ter que olhar, Antônio, para aspectos internos da empresa. Primeiro, eu consigo implantar uma nova cultura? As pessoas estão preparadas? Ele vai precisar repensar. Eu dou conta. Entendi. Então, ele, nesse caso do pensamento sistêmico, exige do empresário que ele faça uma análise externa e uma análise interna. Agora, tudo indica, Toninho, tudo indica que aquele empresário que não tiver essa visão sistêmica, ele não vai conseguir produzir de agora em diante. Por quê? Porque todas as empresas estão fazendo esse movimento do repensar. Vamos para o intervalo comercial. E enquanto você estava falando, eu estava imaginando aqui uma coisa que eu vi agora num evento no sábado. E eu vou dar esse exemplo, que é justamente isso que você acabou de falar, ok? É um minutinho só, a gente volta já.
Eu estou de volta conversando com a doutora Adriana Ferreira e nós estamos falando sobre pensamento sistêmico. É aquele pensamento que envolve o início, o meio e o fim de uma propriedade rural, de uma empresa, da sua vida, enfim, de tudo. E aproveitando o gancho, nós participamos de um evento na sexta-feira na Embrapa, um evento muito grande sobre pecuária de corte. No sábado nós participamos de um evento voltado para a produção de carne também, sistema de pasto, e eu fico observando o seguinte: uma boa parte dos produtores rurais que tem um capim, que é o capim que mais tem em propriedades rurais, o braquiarão, eles ficam doidos para trocar, para colocar outros tipos de capins que pensam ser melhores do que o que ele tem. Então eu uso o seguinte pensamento: se você não está dando conta de manejar aquele que você tem, que é excelente, e você não sabe, você não vai dar conta de manejar o novo. Por quê? Porque você não tem uma visão geral daquilo que você está querendo. Você acha que é só o capim que vai resolver, e não é isso. Tem muita coisa por trás e muita coisa para frente. E o capim que você tem na sua propriedade, o braquiarão, é excelente. É só saber manejá-lo. E, Tony, esse exemplo, assim, perfeito, é isso mesmo. Uhum. E outra questão, pegando o gancho com você agora, eu primeiro tenho que entender onde eu estou para saber onde eu quero ir. Se eu não conheço nada do capim, se eu não sei de todos os benefícios desse capim, como é que eu quero fazer uma mudança para algo que eu nem sei se é melhor? Se vai ser melhor para a minha realidade. O pensamento sistêmico parte do princípio: primeiro eu tenho que conhecer profundamente minha realidade atual, para que depois eu possa planejar uma mudança. Se eu não fizer isso, eu arrisco muito, eu vou perder dinheiro. Nós temos um amigo, o Rodrigo Albuquerque, é uma pessoa que conhece de pecuária de corte aí profundamente, e ele fala sempre o seguinte: se você não souber, se você não tiver o seu plano de voo, você vai cair com o avião. Tá aí a Chapecoense, que caiu, né? Sim. Agora fez acho que 2 anos que caiu, porque faltou o plano de voo. O cara pensou que o combustível dava, mas não deu. Entendeu? Sim. E a mesma coisa a sua propriedade rural, a sua empresa. E aí, um aspecto, né, outro aspecto do pensamento sistêmico é um que a gente chama de ciclo de aprendizado profundo. E Toninho, tem tudo a ver com o que você falou, porque, primeiro, quem é a pessoa que vai decidir sobre as mudanças? É o empresário. Claro. Então, a primeira mudança tem que ser daquele empresário que pretende planejar para 2019 e anos seguintes as mudanças que ele deseja. Então, ele tem que ter uma postura renovada. O comportamento dele, ele pode mudar o capim, ele pode mudar o gado, ele pode fazer absolutamente todas as mudanças. Se ele não mudar, não resolve nada. Ele não vai resolver. E depois, quando eu mudo o meu comportamento, eu influencio na cultura da minha empresa. Pode ser ela com 2 colaboradores ou com 1 colaborador. Não importa. Mas eles vão adquirir o ritmo e o meu pensamento através da minha nova postura. E principalmente se eles acreditarem no projeto. Exatamente. Aí sim que a coisa anda e anda bem. Então, eu acho que fica aí uma observação seguinte: que quando a gente for fazer qualquer coisa, independente se é sua vida particular, empresarial, seja lá o que for, tem que fazer uma análise. Tem que saber onde você é bom naquilo, onde você não é bom, o medo que você tem, a coragem que você tem. Quer dizer, são vários pontos que devem ser analisados antes de tomar uma decisão. Porque depois de tomada e implantada... Custa caro. Custa caro. Ou você afunda, ou você sobe. Exato. Mas se foi mais ou menos, pode ter certeza que não vai dar resultado, não. Acho que é mais ou menos verdade, por aí, né? É isso sim, é isso sim. Então tá bom. Doutora Adriana Ferreira, mais uma vez, muito obrigado pela participação da senhora. Eu adoro esses temas, isso aqui é muito bom, é bom demais. É melhor do que a coisa técnica, se a gente não entender essa parte primeiro. É preciso entender de comportamento humano, né? E do nosso comportamento em especial para promover as mudanças, né, que nós queremos. É verdade. Muito obrigado. Antônio, okay? Eu que agradeço, obrigado. E depois do intervalo, eu vou conversar com o presidente da Asbram, o Ademar Leal, e nós vamos falar de um problema sério, viu? Falsificação de produtos para alimentação de animais. É um minuto só, eu volto já.